Fala aí, curiosos, tudo beleza? Eu sou o Thiago e você está no Dotspirit, o canal do Software Livre. Hoje eu vou fazer uma apresentação de um trabalho que eu apresentei num congresso internacional de formação de professores, onde tive a oportunidade de mostrar parte do meu trabalho. E foi bacana porque foi algo inesperado. Começou de uma forma muito oportuna. Quando eu terminei de escrever o trabalho, já estava tipo assim, no final dos acréscimos do segundo tempo para enviar o arquivo. E, no entanto, foi aprovado. E foi uma surpresa, porque eu realmente não esperava ser aprovado. E aí veio aquela questão, né? O que saiu disso? O vídeo é uma versão estendida da apresentação original, que eu só tinha 5 minutos. Então, nesse vídeo vai ser um pouco mais longo do que a apresentação original, porque eu não tenho restrição de tempo. Então, fica aí nos comentários, no caso na descrição do vídeo, onde vai estar a informação de anais do Congresso. Bora pro vídeo! Para quem não sabe, eu estou fazendo mestrado na UNESA, Estácio do Rio de Janeiro. Apesar de ser aqui no estado do Rio de Janeiro, ela tem vários outros estados, com outros nomes, com outras CNPJs, mas na base é o mesmo chapéu. E o mestrado em questão é em educação, e é um mestrado acadêmico. Então, as diferenças entre mestrado acadêmico e profissional não vou me ater muito não. Mas a questão é, eu preciso fazer a apresentação de trabalhos, apresentação de artigos que falam de alguma coisa dentro do projeto de mestrado e ou doutorado. Então, como eu sou ex-professor de Senai, Senac e FRJ, fica mais fácil fazer alguns trabalhos baseados na minha experiência profissional, que é este caso. Minha orientadora também é da Unesa, mas ela trabalha em outras instituições, e faço parte, o programa é concentrado na educação e cultura contemporânea, linha de pesquisa, tecnologias da informação e comunicação no processo educacionais, ou seja, eu trabalho diretamente com tecnologias, e como eu estou falando de ensino, de ensino de software com gráfico vetorial, ou seja, desenho vetorial, então é uma tecnologia. E o grupo de pesquisa ao qual participo faz parte do CNPq, que é o GEPA, Pesquisas e Estratégias Pedagógicas de Aprendizagem da Unesa, vinculada ao CNPq. Como disse, participei de uma série de instituições e os cursos que eu abrangi foram jogos digitais, tanto no técnico quanto na graduação, e no técnico, comunicação visual, multimídia e jogos digitais. A experiência faz um relato do uso de programas tanto pagos quanto gratuitos, mesmo que eu tivesse que usar um programa pago, no caso o Adobe Illustrator, na maioria dos casos. Mas ele funciona também com o CorelDRAW, o Affinity Designer, o Inkscape e outros. As aulas eram via projetor, que projetava no suporte ou na parede ou num grande telão o conteúdo que estava na minha frente, no monitor, e as aulas eram explanatórias. Para quem entende de produção de aula, explanatória é um tipo de aula. O tempo de aula variável, entre 24 horas até 40 horas, dependendo da situação, podendo ir de 2 a 4 meses de prazo para acontecer, porque também dependia de cada instituição. Tinha instituições que me davam 2 meses, tinha instituições que me ofereciam 4 meses de trabalho, um semestre praticamente. Então isso variava bastante. O objetivo do trabalho era ensinar o programa e aos alunos como fazer artes nos programas vetoriais. Só que eu precisava de marcadores, e esses marcadores eram sempre revistos no passar das aulas para justamente saber se eles estavam entendendo usar o programa e executando os trabalhos pedidos, tanto no dia de aula quanto no final dos respectivos ciclos de bimestre. Os trabalhos também eram focados na atuação profissional, ou seja, o que esses alunos vão fazer depois de terminar o curso. E isso variava muito, mas basicamente era em relação ao trabalho de criação de arte para diversos mídias e suportes, no caso, ou mídia eletrônica ou impresso, na maioria das vezes eletrônica, e funcionavam para jogos digitais, apresentações, funcionavam para produção de vídeo,
ensinava como fazer artes e ícones de diversos tipos, tanto é que tudo aqui na base são ícones, são símbolos, e isso ajuda. E, bom, o meu princípio era como fazer esses símbolos gráficos, né, básicos da geometria tradicional, virar todos os símbolos que a gente tem de maneira cotidiana. O grande desafio era fazer os alunos entenderem que tudo partia. O grande desafio era fazer os alunos entenderem que todos os tipos de desenhos que eles fazem cotidianamente e observam no dia a dia vêm de uma forma geométrica já pré-definida. Mas pré-definida por quê? Porque é dela que saem todas as outras a partir de proporção, escala e rotação, translação na interface do programa. Então, o primeiro ponto era entender como é que a interface funcionava. Neste caso, eu estou usando a interface do Inkscape, porque é uma ferramenta gratuita, aberta, de código livre, disponível no site oficial do programa, do projeto. E aí eu mostrava a interface do programa, como é que ela funcionava, onde é que estavam as ferramentas, o que era necessário, o que não era, como é que eu aplico cor, como é que eu aplico forma, como é que eu junto essas formas para criar os desenhos. E isso era a parte bacana, porque os desenhos eram básicos, eram simples, e tinham referência, tinham informação relevante que levavam a resultados. Entender esse princípio básico de geometria e sobreposição de objetos, que cada um desses símbolos que estão no desenho são objetos diferentes, eles formam a figura que ele enxerga. Isso é fundamental para entender o programa. E além disso, eu tinha que explicar como é que é a janela principal do programa e suas subdivisões, né? No caso, as janelas internas do programa. Para quem conhece o Krita chama essas janelas internas de Dockers. E é basicamente isso. Eu tenho que ensinar onde é que estão, como funciona e para que servem esses Dockers. Tá? E também exportar as artes, exportar os arquivos para diversas situações, sejam elas para outros programas ou para outros projetos. E aí vai. Todas as formas geométricas servem para criar outras. A forma geométrica mais simples é chamada de geometria. Só que exige a forma complexa, que nós levamos para as formas orgânicas, que lembram animais, lembram seres vivos em geral. Só que existe a intermediária dos dois, que é chamada de formas mistas. Entender e relacionar essas diferentes formas ao projeto fazia com que as formas geométricas ganhassem um destaque, e nessa junção de formas eu levava a realização dos trabalhos e a criação dos desenhos que era proposto no dia e na semana de trabalho. Com isso também passava pelo conteúdo de linhas, que forma é feito por linhas. Então eu tenho linhas retas e linhas curvas com um determinado... A forma tem preenchimento, mas a linha tem contorno. A linha é um contorno. Então eu precisava mostrar como é que eu trabalhava nesses contornos para chegar no resultado final. O princípio de design também precisavam ser ressaltados, tá? Em disposição de informação, hierarquia da informação, sobreposição de objetos, tá? Para facilitar a leitura das informações que são necessárias para aprender. Também dentro dessa situação havia a possibilidade de trabalhar com cores. O Inkscape não trabalha com o modo CMYK. Todos os outros apresentados nesse trabalho trabalham com esse modo de cores. Mas isso é resolvível. Só para também constar que o RGB é tudo aquilo que a gente vê no monitor e o CMYK é tudo aquilo que a gente vê na impressão. Como são duas formas de trabalhar cores distintas, o Inkscape, que no caso é o programa base que eu estou usando nessa apresentação, ele não trabalha CMYK. E o que já ajuda bastante, porque conceitualmente falando, não faz diferente na hora de ensinar o programa. É necessário falar as diferenças, sim. E aí tá, depois da criação das bandeiras, que são elementos simples, cotidianos, que a gente vê à torta e à direita, eu tenho também a criação de alfabetos. Por que a criação de alfabetos? Porque eu tenho uma grade por trás fazendo esse alfabeto existir. Se for pensar que tudo partiu de um quadrado, disposição dos quadrados, alinhamento e organização e sobreposição
de peças que formam as letras e a gente enxerga o alfabeto no resultado final. A parte bacana desse trabalho de alfabetos é que os alunos também tinham que escrever seu nome com esse alfabeto, independente se vão aplicá-lo num outro programa que vai criar esse alfabeto para eles usarem. A intenção não era criar o alfabeto para usar no programa, era ensinar como a disposição de elementos gráficos, desenhos, e aí sim, as letras do alfabeto podem criar novas e variadas artes. Também durante o trabalho, ensinava uma série de situações complementares de formas geométricas e de formas orgânicas que juntas faziam os desenhos existirem. Para entender a forma, o desenho da esquerda, se eu não estou errado, é uma divulgação ou do Illustrator ou do CorelDRAW, não lembro qual dos dois, mas a direita é uma imagem dentro do próprio, se eu não estou errado, era site do Globo, tá? Para assinar RSS deles. E por ser imagens que estão disponíveis na internet, facilita produzir artes com base no desenho vetorial. E para quem reconhecer de onde é a fonte, né, porque eu estou falando da fonte, vai ver que não faz diferença. Eu uso o programa fechado, pago ou gratuito e aberto, o resultado é o mesmo. Esse desenho também é um outro desenho de divulgação da ferramenta CorelDRAW, que também ajuda a entender disposição de elementos, sobreposição de elementos, hierarquia da informação, detalhamento, enfim, tudo aquilo que eu precisava ensinar no decorrer das aulas. E, além disso, eu também treinava os alunos a entenderem como funciona essa disposição de elementos gráficos pela tela. Para quem também percebe isso aqui, já vai entender o porquê de estar aqui. Existe um detalhe importante. Tanto a ferramenta gratuita quanto a paga funcionam para o mesmo propósito. Quem definia a ferramenta eram as instituições. Como eu trabalhei em instituição pública e privada, é comum, muito mais comum, o uso de ferramentas pagas. Mas dependendo da situação, em instituições públicas, a ferramenta paga não vai ser acessível. Por isso, recorre-se ao uso de ferramentas gratuitas. Ao professor, que isso é interessante deixar claro, não é impedido de usar qualquer exemplo, isso é bom. Mas existe um documento base, um documento de referência, que precisa definir o que os alunos precisam saber ao final do processo. Então, como chegar ao resultado é como o professor atua. Qual é o resultado é a consequência, mas o que ele precisa ensinar, esse sim, era definido pelo documento de referência. E aí eu posso ter trabalhos gráficos, trabalhos mais artísticos, trabalhos mais técnicos, trabalhos totalmente preto e branco, trabalhos coloridos, que ajudam a entender a sobreposição dos objetos, tanto na tela quanto naquilo que o aluno está aprendendo. E aí que vem uma grande coisa importante desse trabalho. Dependendo da situação, o aluno vai recorrer a ferramentas pagas e ele vai precisar recorrer à pirataria, o que não é bom. Por isso, pelo menos eu faço questão de ensinar que o processo funciona em várias ferramentas diferentes, independentes de serem pagas ou gratuitas. Nem todas as empresas vão ter condição de pagar pelas ferramentas. Se nem todas têm condição, imagina os alunos, né? Nem todos vão ter. Infelizmente, as ferramentas mais modernas das pagas exigem computadores e sistemas operacionais recentes, o que restringe o acesso à ferramenta. Atualmente, um computador que funcione bem para fazer esse tipo de trabalho não está saindo por menos de 4, 5 mil reais. Isso não é barato, principalmente para a classe média. Imagina a classe baixa, que não tem nem acesso ao computador, mal tem um celular para todo mundo. Imagina como é que fica essa situação. Então é bem complicado isso no decorrer do curso, no decorrer do ensinamento que é necessário passar para os alunos. Então, como forma de entender que é a instituição que define a ferramenta, cabe ao professor também definir quais e quantas alternativas acessíveis existem para uma parcela de alunos dessas instituições.
até porque não compensa correr um risco de piratear uma ferramenta que pode estar cheia de vírus e o computador acabar tendo que ser formatado e começado de fábrica do zero de novo. Não vale a pena esse risco. Outras considerações que eu preciso deixar é a aula, mesmo que ocorresse durante 2 ou 4 meses, o trabalho em si era pontual diário. Cada dia tinha um conjunto de informações que definia aquele conjunto de informações. Cada aula tinha uma atividade diferente e cada aula tinha uma arte diferente no final dela. As 2, 3 primeiras aulas eram as mais simples possíveis para ensinar as bases mais básicas do programa, enquanto as do final do ciclo mostravam a diferença e artes mais complexas de serem produzidas, mas precisavam do conteúdo das primeiras aulas. Uma aula não impedia a outra de ocorrer, mas ela também tinha uma coisa muito importante de ser ressaltada. Todas as aulas juntas definiam o conteúdo mínimo que eles precisavam saber para ter uma atuação ou um trabalho melhor com aqueles programas. Cada aula me exigia entre 2 ou 3 vezes de explanação para as ferramentas e os exemplos. Mas geralmente, entre a segunda e a terceira, os alunos já começavam a entender como é que funciona a mecânica do dia. Muitas vezes eu não chegava nem na 4ª explanação que poderia acontecer, mas em determinados casos sim acontecia. Na maioria dos casos, e isso era muito bom, entre a segunda e a terceira, mais certeiramente na terceira, os alunos já conseguiam fazer os trabalhos propostos. Para quem viu aqui, disposição de conteúdo na página, e aqui tem a página original do jogo Grande Ladrão de Automóveis, traduzindo ao pé da letra, e uma capa de revistinha. Independente dos 2 trabalhos serem impressos, eles partem de um princípio. Em ambos os processos, em ambos os trabalhos, é possível chegar nessas informações com o programa. Não é o melhor para todas as soluções, mas é um princípio. E aí que está. Todo o processo funcionou bem com turmas grandes e pequenas, com turmas de ensino técnico e graduação, em instituições públicas e instituições privadas. No final, todos os alunos tinham que entregar os trabalhos de cada uma das aulas para eu poder avaliar como é que foi a execução desses trabalhos. Também era uma característica minha não aplicar provas, até porque prova não vai resolver o problema. Eu precisava ver o trabalho que ele tinha feito, concluído, para me entregar. E isso é o que definia o resultado final da nota, né? Que, sendo uma instituição de ensino, precisava ter uma nota. E neste caso, eu preferia trabalhar sem aplicação de provas, porque é muito mais coerente o uso de trabalhos. E aí, para me achar em outros canais, tem o DotSperint, no YouTube, no Twitter e no Facebook. E o blog Mestrado Me Tira do Sério, onde eu tenho uma série de textos e trabalhos escritos sobre meus textos, meus livros, os livros que o mestrado me obrigou a ler, porque é necessário ler muita coisa. Então lá tem alguns relatos, tem algumas informações interessantes para se acompanhar de tempos em tempos. Muito obrigado. E, bom, esse foi o projeto que eu apresentei em curtíssimo tempo de aula, de congresso no dia 25 de novembro, o último, e não foi fácil, não foi muito tranquilo enxugar tanta coisa que eu tinha para falar, por isso que eu achei importante fazer esse vídeo, para deixar aqui o registro tanto do congresso quanto da experiência de sala de aula. E o vídeo original, o congresso falou que não iriam gravar, então eu tive que dar meu jeito para conseguir gravar a minha apresentação, o que é bom porque eu tenho esse registro, mas
não posso divulgar devido a direitos de imagem. Então eu preferi não seguir por esse caminho e refazer a apresentação inteira ao ponto de tê-la, pelo menos para mim, né? Porque não vou deixar passar essa oportunidade. E vocês viram, cara, trabalho de 4 meses em várias instituições de ensino diferentes, que deu pouco mais de 20 minutos para apresentar tudo. Não é pouca coisa, não. Tem que correr bastante e tem que estar bem treinado para chegar no resultado final que eles querem e que eu também quero apresentar, né? Aí fica nessa situação de correria, é atropelo, vai, apresenta logo, resolve o problema, que nunca, em nenhum momento, nunca é bom isso. Me lembra até uma apresentação que eu vi na Endeavor Brasil, de um nordestino, que tinha 15 minutos para fazer a apresentação dele, ele tinha 3 slides e falou cerca de 12 minutos. E isso, caramba, que ensino, sabe? Que não é o conteúdo que era representativo, era a maneira de apresentar, era o que ele estava falando, era o quanto tempo ele demorou para apresentar um negócio que, uou, sinistro, bacana, e isso me ensinou bastante. Para quem puder também ver os vídeos da Endeavor Brasil, vale a pena, porque não é questão de conteúdo, é uma questão de tempo. Respeitem o tempo, respeitem aquele prazo que você tem e se preparem muito bem para isso, porque senão pode dar problema e isso é ruim, tanto para o apresentador, quanto para a instituição, quanto para o vídeo final em si. E para o público também, que fica cansado, né? Ou seja, não vale a pena. Então, espero que tenha ajudado alguém, espero que esse relato de experiência seja bacana e benéfico para outras pessoas. Espero que sirva de suporte para quem precisar fazer outros trabalhos e até mesmo para mim. E até o próximo vídeo. Porque toda apresentação em congresso também pode virar uma revista científica ou uma publicação oficial. Essa publicação oficial é importante manter o link de acesso, e principalmente para quem faz mestrado e doutorado, ou até mesmo graduação e segundo grau, no caso o ensino médio, também tem possibilidade de fazer apresentações de trabalhos. Mas para quem faz mestrado e doutorado é obrigatório a apresentação de trabalhos em congressos, simpósios, apresentação de artigos científicos em revistas da área. Então, o fato de ter esse documento, esse número de documento, informando qual foi a revista, qual ano teve a publicação, é muito importante para quem tem Lattes, que é uma obrigatoriedade para quem termina a faculdade, né? E para quem também não sabe, tem o ORCID, ou ORCID, tá? Depende de como tem a pronúncia, mas basicamente é o Lattes americano, internacional. Então, tipo assim, faça os dois e tenha sempre atualizado. E uma das formas de atualizar é justamente fazendo publicações em congresso. Então,